Para se discutir a importância do jazz dance, é fundamental relacionar esse estilo de dança com a transformação e inclusão de seus praticantes. No Brasil, o jazz dance se consolidou, mesclando coreografias e estilos de dança, que são representados em festivais em todo o país. Esse foi o assunto abordado pela jornalista Carolina Trancoso em seu trabalho de conclusão no curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A web-reportagem Jazz Dance, Sincretismo, Transformação, Liberdade e Inclusão discute o jazz dance e como ele é importante no cenário brasileiro. Esse é o tema do MAC Entrevista de hoje e Carolina Trancoso é minha convidada. Eu sou Fernando Bertrand e o MAC Entrevista está começando. Olá Carolina, muito obrigado pela sua presença no MAC Entrevista de hoje. Eu que agradeço, Fernando, é um prazer estar aqui e podendo falar sobre jazz. Certo. Como é que surgiu a ideia de você fazer o seu TCC sobre o jazz dance? Bom, acho que a gente se depara ao decorrer da graduação com aquela decisão de escolher o tema, né? E eu consegui unir duas paixões minhas, que eram o jornalismo e o jazz dance, em uma coisa só. Então, acho que por ser jornalista, né, já estar nesse caminho e também ser bailarina, eu consegui unir essas duas coisas que eu tanto amo e concretizei num trabalho de conclusão de curso. E a gente viu que você foi dançarina, né, durante alguns anos, acredito que até hoje, né? E como é que surgiu a ideia de fazer sobre o jazz dance, só que uma web reportagem? A escolha do meu produto foi bem criteriosa em relação ao tema que eu estava trabalhando. Então eu entendi que dança era algo que precisava ser visto. A minha ideia inicial era fazer um livro-reportagem. Só que como que eu ia trazer para quem fosse ler o meu livro as imagens e a música que eu queria estar mostrando ali no meu trabalho? Então, acho que a web-reportagem conseguiu contemplar tudo isso de uma forma muito ampla, mas também bem sintetizada. E, enfim, eu trabalhei diversos recursos. Então, trabalhei com podcast, trabalhei com YouTube, link para o Instagram. Eu consegui diversificar mais o meu produto, meu trabalho. E a gente viu alguns dos seus conteúdos lá no YouTube, no Instagram, a gente viu a sua página e tal. Você teve algum problema em questão dos seus entrevistados? Algum imprevisto, algum problema com os entrevistados? Sempre tem. Sempre tem, né? Tiveram alguns entrevistados que eu tive bastante dificuldade em relação aos horários, porque quando você está numa universidade, você é aluno da graduação, você tem que conciliar trabalho, a universidade e o TCC, e além disso eu ainda tinha que conciliar a dança. Então, conseguir encontrar horários ali para conseguir entrevistar essas pessoas e bater com os horários delas foi bem complicado, mas deu tudo certo. Algumas entrevistas eu me adaptei, então a gente foi vendo que era melhor ser possível de realizar. E acho que essa foi a maior dificuldade que eu tive, assim, de conciliar horário, tempo, e tiveram alguns entrevistados que eu tive mais dificuldade mesmo, principalmente aqueles mais renomados, né, especialistas, críticos em dança, mas deu tudo certo no final. Certo. E você teve alguma outra dificuldade na construção do TCC, no produto como um todo? Sim. Primeiro que eu montei um site do zero, né? E eu não tinha o menor conhecimento de como montar um site e o que eu ia fazer. Eu sabia que eu tinha o conteúdo, o que eu queria falar, e agora estruturar tudo aquilo num formato de web reportagem foi super desafiador para mim. Tanto que eu contei com a ajuda de uma designer, a Juliana, que me auxiliou nessa construção do site. Na verdade, ela revisou o que eu coloquei lá e me ajudou na edição dos vídeos, porque assim, edição de vídeo também não é o meu forte. Mas assim, consegui driblar essas dificuldades e tá aí o trabalho. Feito, aprovado. Bom, você diz durante o seu TCC, né, que o jazz surgiu na matriz africana, certo? E você relaciona ele com o sincretismo. E como é que relaciona exatamente a matriz africana com esse sincretismo no jazz? Quando a gente fala de sincretismo, a gente está falando de uma fusão. E o jazz nada mais é do que uma fusão entre as diferentes partes da cultura africana com a cultura como um todo
E eu acho que é isso que traz assim, esse olhar do sincretismo para o jazz, essa mistura, essa diversidade de gêneros, porque hoje a gente tem não só o jazz dance, mas você tem o jazz musical, que é o da Broadway, você tem o jazz lyrical, você tem o street jazz, então você consegue ter uma ampla gama uma vasta possibilidade assim, de modalidades dentro do jazz, e eu acho que é isso que faz a gente pensar sobre o sincretismo, trazendo essa matriz africana, mas ainda assim se misturando com o que a gente tem de dança na atualidade. Ainda falando da matriz africana, né, a gente viu também que você falou no seu TCC, que ele fala sobre a matriz africana do jazz também ser meio que um ponto inicial para o samba e o merengue. Como é que eles se relacionam, esses? Quando a gente fala sobre a raiz africana, tem toda essa diversidade de modalidades que hoje estão e existem aqui na dança brasileira, como o samba, o merengue. E o jazz, ele traz muitas características assim de movimentos dessas danças. Não que ele seja propriamente, passos de samba são similares aos passos de jazz, mas talvez o ritmo, a sincronia de movimentos, enfim, a improvisação, tudo isso vem dessas outras modalidades. E a gente também viu que você falou sobre as canções dessas tribos africanas, né? Qual a principal diferença dessas canções de tribos africanas, né, que deram origem ao jazz para as músicas atuais do jazz? Diferenças, eu acho que a gente pode falar que hoje as músicas são bem diferentes do que eram antigamente, principalmente do que é uma música de tribo africana. Mas talvez a gente possa colocar como características semelhanças, né? Eu acho que a gente dizer que a repercussão, né, os batuques, a movimentação vem toda através de um ritmo que vem dessa música africana, dessa ancestralidade africana e que se dissolveu dentro do jazz dance. Certo. Então seria mais alguma coisa relacionada ao estilo mesmo, que lembre alguma coisa, é isso? Sim, até porque quando a gente fala sobre jazz, que nem eu falei, tem o jazz musical, enfim, tem outras modalidades. E quando a gente fala sobre cada uma delas, cada uma tem uma característica que diferencia uma da outra. Então, o jazz, ele traz consigo essa raiz africana das músicas e tudo mais, mas ele varia de acordo com o ambiente que você está inserido. Então, se você vai para um teatro musical, vai ter alguma característica ali de uma ancestralidade africana, mas assim, muito provável que não seja tão visível quanto em outras modalidades. Entendi, legal. A gente também viu que você falou bastante sobre inclusão de pessoas com deficiência. E como é que o jazz trabalha com essa inclusão de pessoas com deficiência hoje em dia? Eu acho que a dança como um todo tem trabalhado nessa inclusão. Mas aí eu ressalto no meu trabalho, inclusive, essa questão do jazz, que acho que por ele ser tão inclusivo, né, e ter esse sincretismo de diferenças e tudo mais, ele se torna uma modalidade que você pode incluir pessoas que anteriormente, se a gente fosse olhar para o passado, estariam à margem disso tudo. Então, eu cheguei a entrevistar bailarinos cadeirantes. Então, e ter que adaptar o espaço do cavalheiro andante para o cadeirante foi desafiador, até hoje, né? Porque cada vez muda, está mudando, está evoluindo a dança, então eu sei o meu limite, então eu sei até onde eu vou, então eu quero mais, quero mais. Na instituição que eu visitei, que é o Solidária Dança, eu conheci outros bailarinos que eu não entrevistei, eu queria ter tempo de entrevistar todo mundo, mas é sempre muito corrido esse tempo que a gente tem do TCC. E aí eu me deparei com diferentes histórias, diferentes realidades, e que o jazz ele traz essas pessoas para perto
e aproxima elas da dança, não só com o propósito de ajudar na questão física, na questão locomotora, mas também na questão psicológica, porque a dança, ela acaba interferindo assim, eu digo, ajudando em todos os aspectos, né? Corpo, mente e tudo. Certo. E a gente viu, bem no comecinho do seu TCC, você falando das histórias, né? A gente viu, teve a história eu não vou me lembrar dos nomes, mas do menininho que com o pé sujo, lá, a mãe chamava ele para calçar a sapatilha. Qual dessas histórias mais te marcou, assim, dessas entrevistas? Assim, talvez que você se identifique mais, talvez. Essa entrevista que você, quer dizer, esse personagem essa pessoa que você está falando é o Renan Rodrigues, né? Eu inicio a história, né? Que eu chamo de história, mas na verdade é uma grande reportagem falando sobre a infância dele, relembrando alguns momentos que ele citou na entrevista. Foi uma entrevista assim muito marcante para mim, porque ele é filho da maior precursora do jazz aqui no Brasil, a Roseli Rodrigues. Foi um prazer enorme poder falar com ele. Essa entrevista me marcou bastante nesse sentido, de ter essa história e ter um contato maior com esse passado do jazz. Mas uma entrevista que me marcou muito assim foi a com a Mayara. A Mayara, ela é bailarina, ela é professora e ela fala muito sobre a questão de se sentir incluído na dança, e tem uma fala maravilhosa no podcast que eu fiz com ela. E fora ela também, o Isaías, que é o cadeirante, tem uma história super marcante. Acho que todos me marcaram de alguma forma, mas acho que o Renan e a Mayara foram os que mais assim me fizeram enxergar o jazz, talvez de uma forma que eu não estava enxergando até como bailarina. Então eu acho que estar ali é representar e mostrar para as próximas gerações que é possível. Dessas histórias, teve alguma que você acabou se identificando mais? Alguma coisa que se relaciona um pouco mais com a sua história também, não? Todas um pouquinho. Tem alguma coisinha ali que me faz pensar assim na minha história dentro da dança. Inclusive, acho que uma delas é a do Alex e do Wellington, que são dois profissionais da dança também, que eles tiveram como resgate ali a dança para se sentirem pertencentes ao meio e para manterem o bem-estar mental. E acho que isso também vem muito de acordo com o que eu já passei, com o que eu já vivi. E a dança me ajudou muito nesses momentos de dificuldade, e ver que outras pessoas também passaram por isso me fez enxergar a potência que o meu trabalho tinha de trazer isso à tona, né? Como é que a dança traz benefícios para essas pessoas com deficiência? Bom, acho que foi como eu falei, além do bem-estar físico, né, que você trabalha o seu corpo, independente de você estar numa cadeira de rodas ou não, você vai movimentar o seu corpo. Tem a questão da mente. Então, você está trabalhando a sua mente, você está lidando com questões que você muitas vezes não consegue perceber, mas a dança, ela tem essa função assim terapêutica. E acho que tudo isso vai de encontro com o que o jazz proporciona, que é essa sensação de liberdade, de expressão e de tudo isso. Certo. E aproveitando a liberdade de expressão, como que você, na sua opinião, o balé e o jazz, eles funcionam com a liberdade de expressão? Como é que funciona, na sua opinião? Aí tá uma questão, porque a dança como um todo, eu acredito que ela trabalha muito com a expressão, né? Em qualquer modalidade, seja o balé, seja o jazz, seja o contemporâneo. E elas são bem distintas. Então, o balé, tem gente que costuma dizer que o jazz veio do balé. E eu discordo, porque eu acho que é uma mistura de tudo, mas que a raiz dele é africana. Mas, assim, essa questão da liberdade, da expressão, é muito mais vista, pelo menos eu consigo enxergar melhor dentro do jazz. Porque é uma modalidade que, por exemplo, você vai fazer uma aula de jazz, você pode dançar de meia, você vai colocar um colã, ou um top, ou a roupa que você se sente confortável e tá certo. No balé, você já tem alguns outros critérios. Você precisa de uma sapatilha para praticar, você precisa de uma meia calça, de um colã, enfim, de uma vestimenta adequada para praticar. E eu costumo dizer que o balé é uma modalidade cara, é uma dança cara, assim,
que é diferente do jazz. Por isso ele é tão inclusivo, por isso que ele trabalha tanto essa questão da liberdade de expressão e da liberdade como um todo, porque você não fica preso a uma coisa só. Eu acredito também, né, inclusive, como ele veio da matriz africana, uma cultura um pouco mais simples, o jazz seja um pouco mais simples também por causa disso, né? Acho que a simplicidade está nos detalhes, assim. Só no fato de você não necessitar usar uma sapatilha. Claro que vai depender da escola que você vai estar, enfim, do estúdio de dança, se vai precisar ou não. Mas geralmente bailarinos de jazz, eu falo assim por mim mesma, a gente costuma dançar de meia, se não descalço, e é isso, assim, sabe? É a simplicidade que torna o jazz tão especial e tão marcante. Legal. Bom, eu acredito que meio que pra gente já finalizar, você teria alguma dica pro pessoal que está começando ou está pensando já no tema do TCC? Algumas dicas tanto para chegar num possível tema, né, do TCC e até mesmo para elaborar? Olha, é uma decisão assim que precisa ser bem pensada, porque você vai trabalhar até mais que um ano com isso. Então, você começa primeiro fazendo seu projeto de pesquisa sobre o trabalho, então você precisa entender o que você quer, o que você quer estar em contato durante esse um ano, porque eu, por exemplo, tive várias ideias de TCC, vários temas, mas eu entendi que falar sobre dança, que era algo que já fazia parte da minha vida, seria mais leve para mim. Não seria algo tão maçante, tão cansativo, até porque, mesmo gostando de dança, no final do TCC a gente fica muito cansado, né? Então, eu acho que a dica é tentar sentar com calma e analisar todos os prós e contras de um tema que você queira fazer e entender que você vai ficar um ano com aquele tema ali do seu lado. É isso, assim, não tem segredo. E uma dica que eu dou, que foi o que eu fiz, é unir essas duas paixões. Se você tiver alguma outra paixão, sei lá, futebol, enfim, esportes ou moda, qualquer outra coisa, unir essas paixões que você tem, porque você está cursando jornalismo e gosta, claro, de outras coisas, tentar unir isso e transformar em um produto ou, enfim, numa monografia, no que for melhor. Acho que mais também porque a pessoa consegue se aprofundar mais no assunto, né? Quando ela já entende, quando ela já tem alguma certa experiência, né? Sem dúvidas, acho que isso é o principal. Inclusive, foi um ponto positivo para eu ter escolhido a dança como tema do trabalho, porque por ter muito contato com pessoas e profissionais, eu não tive dificuldade para encontrar as minhas fontes. Então, logo no primeiro semestre que a gente tem para organizar tudo, já cheguei para minha orientadora e falei, eu vou entrevistar essas pessoas. E aí eu fui inserindo outras ao longo do caminho, mas eu já sabia com quem eu queria falar, eu já sabia como eu poderia fazer para chegar naquela pessoa, já tinha o contato da pessoa, então isso facilitou bastante. É uma dica, assim, muito boa mesmo. E assim, entre nós, assim, você teve alguma dificuldade com a sua orientadora durante o seu TCC? Pra ser sincera, não. Não, foi tudo tive. certo? Eu fui bem certeira na escolha da minha orientadora, foi a Patrícia Paixão. A gente se entendeu muito bem, inclusive ela me acalmava nesses momentos de ansiedade, porque a gente acaba ficando muito ansioso no processo. Enfim, acho que só elogios a ela, porque realmente a gente se entendeu muito bem. Certo, muito obrigado. Obrigado pela sua presença aqui no MAC Entrevistas, por dar essa aula pra gente sobre o TCC, explicar um pouquinho sobre o jazz e até mesmo passar um pouco da sua vivência na construção do TCC e do Jazz Dance. Claro, eu que agradeço, Fernanda, a participação aqui. É sempre um prazer estar podendo falar sobre jazz e estar aqui de novo no Mackenzie. Obrigado. E meu muito obrigado a você também que nos acompanhou nesse MAC Entrevista. Até o próximo programa.